Fala pessoal, galera, esse vídeo aqui é exclusivo para aluno Alcateia, tá? Para aluno da PLF. Estou gravando aqui após a nossa reunião de processo. Um conteúdo de direitos humanos que eu aposto para vocês. Está lá na plataforma, vai entrar, né, de meta, mas eu montei um esquema novo, mais visual do conteúdo, porque eu aposto tanto nele para redação que eu queria entregar esse negócio aqui mais mastigado para vocês. Então, a ideia é o seguinte, antes de fazer a redação, tá? A redação proposta para a Eliane, a redação que vai ser corrigida, a questão de discursiva de direitos humanos, é necessário que vocês deem uma olhada nisso aqui. Vamos lá. Olha o material. É a Lei 13.060, tá? É a lei que trata dos instrumentos de menor potencial ofensivo. E o que tem aqui de importante para a gente poder desenvolver? Primeiro, o conceito. Instrumento de menor potencial ofensivo são aqueles projetados especificamente para, com baixa probabilidade, isso aqui tem que estar no seu texto, de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar ou incapacitar temporariamente pessoas. Esse é o conceito de instrumento de menor potencial ofensivo e eu destaquei aqui as palavras-chave para vocês. Porra, que cabelo é esse, hein? Vamos lá. Prioridade de utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo. Também outro tema importante. Olha o que traz a lei para a gente. Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, mas condicionado. É uma prioridade condicionada. Desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física e não esqueça também da psíquica dos policiais. E deverão obedecer os seguintes princípios: legalidade, necessidade, razoabilidade e proporcionalidade. São os princípios na utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo. Excelente. Seguindo. Não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoas em fuga, que estão desarmadas ou que não apresentem risco imediato de morte ou de lesão, tanto aos agentes de segurança pública, como também em relação a terceiros. É a primeira proibição. A segunda, não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículos que desrespeitem bloqueio policial em via pública. É uma regra que contém exceções. A exceção, aqui relacionada a bloqueio policial, tá, pessoal? Se o ato represente risco de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros. Percebam que as exceções são a mesma. Tá? Tanto para pessoa em fuga quanto para bloqueio policial, a regra não é legítimo usar de fogo. Quanto que vai ser legítimo? Tanto um quanto o outro, seja a fuga ou seja o bloqueio policial, trouxer algum tipo de risco relacionado à morte ou lesão dos policiais e dos agentes de segurança pública. Esse é o foco para você lembrar regra e exceção. Fornecimento dos instrumentos, aqui olhando para os órgãos de segurança. O poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força. Lembra, é um dever fornecimento. E o Poder Executivo editará regulamento classificando e disciplinando a utilização de instrumentos letais. Aqui toma cuidado com isso, tá? Poder Executivo, tá vendo que ele não especifica? Aqui a gente está falando de instrumentos não letais. Quando vocês estão no Estatuto de Armamento, em alguns momentos vocês vão ouvir citações do Exército, mas eu não estou falando de arma aqui. Estou falando de instrumentos de menor potencial ofensivo, em relação aqui à classificação e à disciplinação de utilização deles. Tá? Então é específico para instrumentos não letais. Então, cuidado, Poder Executivo. Prestação de assistência, socorro e comunicação. Se utilizou, um instrumento de menor potencial ofensivo, você precisa fazer isso aqui, Sempre que do uso da força praticado pelos agentes de segurança pública derivar ferimentos em pessoas, deverá ser assegurada a imediata prestação de assistência e socorro aos feridos. E percebam, não especificou vítima, terceiro que estava próximo, ou até mesmo ali o agente que sofreu a utilização da força pelo agente de segurança pública. Qualquer pessoa, os feridos como um todo, deverão ser assegurada a eles imediata prestação de assistência e socorro. Além disso, é necessário aí a comunicação do ocorrido
a família ou a pessoa por eles indicada. Ótimo. Aqui você tem a base teórica da 13.060, direcionada, resumida, esquematizada para vocês. Como eu já vou aproveitar, vou fazer as questões que tem sobre esse tema, para te ajudar a ampliar um pouquinho mais a cabeça ainda, mas aquilo ali já é suficiente a nível de teoria. Olha só. Durante a operação da Polícia Federal na fronteira do Brasil, os policiais montaram um bloqueio em via pública, já sinalizou, né? No intuito de encontrar motorista de caminhão suspeito de tráfico de drogas. Tendo avistado o caminhão se aproximando, os policiais fizeram um sinal para que ele parasse, mas o motorista acelerou para o lado oposto, e isso é relevante. Pediu para parar, mas o motorista acelerou, só que ele acelerou para o lado oposto do bloqueio policial. Então, em tese, né, interpretando a questão, aqui não ofereceu o risco que a gente estudou. Os policiais, então, entraram na viatura e iniciaram a perseguição ao caminhão. Ao emparelhar a viatura com o caminhão, os policiais notaram que o motorista estava armado. Eles, então, se identificaram, que quem já pegou lá os princípios da utilização da força, isso aqui é o documento da ONU que pede, ó, tem que fazer a identificação e tem que anunciar o que eles vão fazer. Tá? Isso aqui não está na 13.060, mas olha como esses pontos eles se comunicam. Pelos princípios básicos de utilização da força das Nações Unidas, eu me identifico, sou um policial federal e a minha intenção é atirar. Eu estou mostrando minha intencionalidade. Quando for possível, né, dentro do contexto, identificar e direcionar a sua intenção, você faz. Tem momento que não vai ser possível, você vai ter que agir. Então, eles então se identificaram como policiais federais, anunciaram que estavam armados e que pediram que o motorista parasse o caminhão. Aí, olha só, o motorista não parou, tendo acelerado, só que nesse momento ele acelerou contra a viatura. Então, são dois momentos diferentes. Os policiais, então, atiraram nos pneus, de modo que o caminhão perdeu o controle, bateu na mureta de proteção e capotou. Considerando os princípios básicos sobre o uso da força e armas de fogo e o disposto na Lei 13.060, julgue o item a seguir. A conduta dos policiais de não atirar no momento em que o caminhão acelerou para o lado oposto, então é o primeiro momento, o lado oposto do bloqueio policial foi adequada, ok, considerada a inexistência naquele momento de risco de morte ou lesão aos policiais. Correta a questão. Então, no primeiro momento, como o motorista jogou para o lado oposto, não tinha o risco, né, de morte, de lesão, que é o que a lei pede para a gente analisar. Então, a conduta foi adequada. Aí vamos para o segundo momento. A conduta dos policiais de se identificarem perante o motorista do caminhão antes de atirar foi equivocada, uma vez que, ante a probabilidade de reação, o recomendado é agir de imediato, no intuito de interromper a ação delituosa. Errado, pessoal, não foi equivocada, foi adequada se identificar, porque lembra, aqui, nesse estudo desses tópicos, é evitar a escala, evitar uma escalada aqui de tensão, de violência. Me identifiquei, tô armado, é uma tentativa, né, de forçar a pessoa ali a parar. Então, como ele deu um outro passo, que foi jogar o caminhão para o lado dos policiais, aí sim eles atiraram. Só que o fato de se identificar está, sim, de acordo, é o que os princípios básicos sobre o uso da força pedem. Então, a 2, ela está errada, porque foi adequada a atuação dos policiais. 3. João está se preparando para um concurso público na área de segurança pública e estudou a Lei 13.060, que estabelece diretrizes para a atuação dos órgãos de segurança. Ele compreendeu que esses órgãos devem priorizar o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que essa escolha não comprometa a integridade física e psíquica dos policiais. Enquanto explicava para um amigo sobre a importância dessa lei, João mencionou que os órgãos de segurança pública devem seguir alguns princípios fundamentais. Quais são esses princípios? Letra A, nem viaja em relação aos demais. Legalidade, sempre um objetivo legítimo, no estrito cumprimento da lei. Necessidade. Olha, eu tentei outras formas, não deu certo. Então, foi necessário utilizar ali a força. Terceiro, razoabilidade e proporcionalidade. São esses os 4 princípios que compõem. Razoabilidade e proporcionalidade aqui na lei está junto, então dá para estudar junto ou separado. Porque essa lei 13.060 ela não conceitua
o que são esses princípios. O decreto 12.341, que vocês vão estudar, ele sim traz conceito. Aqui não. Então, a potencial pergunta que eu aposto para vocês, ela pediria no máximo para você identificar os princípios e não para discorrer sobre os princípios. Aqui são 4. No decreto 12.351, vocês vão perceber, né, quando chegar a meta, que são 7. Mas foca nesse aqui, nesse momento. 3, gabarito letra A. 4. Conforme a Lei 13.060, trata aí dos instrumentos de menor potencial ofensivo, analise as afirmativas abaixo, atribuindo V ou F, e em seguida assinale a alternativa à consequência correta. Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, desde que, olha, é a prioridade condicionada, né? Desde que seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e deverão obedecer aos seguintes princípios: necessidade, urgência não, transparência não, equidade não. Vamos lembrar? É legalidade, necessidade, proporcionalidade e razoabilidade. São os 4 princípios da questão anterior. Então, o primeiro item está falso. Segundo, é legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública? Não, não é legítimo, tá? Falso aqui. Tá vendo que a questão pautou só na regra? Isso aqui, apesar de não ser CESP, é bem uma estrutura parecida com o CESP, né? De você olhar só o que você está julgando. Não fica pensando na exceção. A regra vem primeiro do que a exceção. Então, é legítimo? Não. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra veículos suspeito de bloqueio policial. Ah, professor, mas tem exceção. Tem exceção, mas a questão não está abordando a exceção. Paute pela regra primeiro, antes de você analisar as exceções dentro de uma assertiva que você tem que julgar, tá bom? Então, falso, o item. E o último, o poder público tem o dever de fornecer a todo agente de segurança pública instrumentos de menor potencial ofensivo para o uso racional da força. Sim, é um dever do poder público. Gabarito, portanto, letra A. Falso, falso, verdadeiro. A última questão. Em 2014, por intermédio da Lei 13.060, disciplinou-se em todo o território nacional o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública. Com base no presente instrumento legal, assinale a alternativa correta. Letra A. É entendido como não legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública. Ok, a regra, né? Agora olha só. Exceto se houver alerta de roubo ou furto comprovado pelo número da placa ante o veículo que descumpriu a ordem de parada? Não, gente, errado. Daqui para frente está tudo errado. A exceção é quando tem risco de morte ou de lesão aos agentes ou terceiro. Isso é viagem da banca de roubo e furto. B. Apesar de não ser obrigatória, deve ser estimulada nos cursos de formação e capacitação dos agentes de segurança pública a inclusão de conteúdo programático que os habilite ao uso de instrumentos não letais. Errado. É obrigatório. Essa parte do tema eu vou desenvolver no decreto 12.341 com vocês, que vai entrar em meta. Aqui eu estou querendo olhar e te dar base para a discursiva. Então, falou em conteúdo programático, em capacitação ou formação, que quando vocês estiverem entrando daqui a pouco, é obrigatório, tá, a inclusão no conteúdo dessas temáticas aqui de uso de instrumentos não letais. Errado a questão, portanto, a letra B. C. São entendidos como instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados especificamente para conter, debilitar, incapacitar temporariamente pessoas, mesmo que impliquem risco considerável. Não, gente. Risco considerável é alto demais aqui, de causar mortes ou lesões permanentes. Aqui o que a gente busca é baixa probabilidade de causar morte ou de lesões permanentes. Então, letra C descartada. D. Compete ao Exército a edição de regulamento que classifique e disciplina a utilização de instrumentos não letais. Não é o Exército. Aqui, olha, lembra que eu alertei? Aqui é o poder executivo. E por último, desde que não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo deve ser priorizado. Sim, ele deve ser priorizado, mas lembre, é uma priorização com uma condicionante. A condicionante é esse risco à integridade física e psíquica dos policiais. Gabarito, portanto, letra E. Tem mais uma. Vamos lá. À luz da Lei 13.060, que disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública no território nacional, assinale a opção correta. Letra A.
Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo, mesmo que o seu uso ponha em risco a integridade física ou psíquica dos policiais. Não, é desde que não coloque em risco. Errado. B. Não é legítimo o uso de arma de fogo contra pessoa em fuga que esteja armada, não, que esteja desarmada. Desarmada, ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou terceiro. Errado, é desarmada. C. É legítimo o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública somente quando o ato represente risco de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou terceiro. Aqui sim, a questão ela foi trabalhada, né, olhando para a exceção. Olhando para a exceção. Está evidente a exceção dentro do contexto da questão. Portanto, ela está correta. É legítimo quando tem risco de morte ou lesão. Fora disso, não é legítimo. D. Sempre que o uso da força pelos agentes de segurança pública causar ferimentos em pessoas, serão assegurados imediata assistência e socorro médico aos feridos. Ok. Sem a necessidade de comunicação do ocorrido à família. Não. Tem que comunicar à família ou a pessoa por ele indicada. E letra E. São considerados instrumentos de menor potencial ofensivos projetados especificamente para com baixa ou média probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter, debilitar, incapacitar temporariamente pessoas. Não é baixa ou média, é média. Desculpa, não é baixa ou média, é somente baixa probabilidade, tá? É baixa probabilidade. A gente não pode aceitar esses riscos consideráveis aí, como a questão traz. É só isso, tá? Não vou tirar mais tempo de vocês. Vamos estudar, gente. Vamos estudar, dá para fazer muito ainda até a véspera da prova. Tamo junto.